Então, bom dia a todos mais uma vez. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre termodinâmica. Na verdade, vamos continuar essa conversa. Nós vimos na aula passada conceitos importantes e fundamentais da termodinâmica. Esses conceitos, eles são importantes para que a gente entenda o que é que são as leis da termodinâmica e para que a gente entenda, na verdade, as descrições que vão vir daqui para frente. Então, nós vimos, por exemplo, os conceitos de sistema termodinâmico, nós vimos o que são paredes termodinâmicas, nós vimos que dentro das paredes termodinâmicas existem as paredes adiabáticas, as paredes rígidas ou fixas, existem também as paredes que são impermeáveis. Da mesma forma que existem as paredes diatérmicas, que em comparação são o oposto das paredes rígidas. Nós vimos que existem também as paredes móveis, que são o oposto das paredes fixas. E existem as paredes permeáveis, que são o oposto das paredes impermeáveis. Então, um resumo rápido para quem não estava na aula passada ou para quem não entendeu. Vamos considerar que o nosso sistema termodinâmico seja uma lata de refrigerante, que hora ela pode estar aberta, hora ela pode estar fechada, tá? Mas a lata de refrigerante, ela vai funcionar como o nosso sistema e vai funcionar também como a nossa parede do nosso sistema. Então, imaginem que esse refrigerante está aqui em temperatura ambiente e ele permite, por exemplo, que eu troque calor com o sistema. Então, a minha parede da minha lata de refrigerante é o que nós chamamos de parede diatérmica. Como assim? É uma parede que permite a troca de calor entre o que tem dentro do meu sistema e o que está fora do meu sistema no meio ambiente. Então, é por isso que a lata de refrigerante ela consegue esfriar, se eu colocar ela, por exemplo, dentro de uma geladeira, ou ela consegue esquentar, se, por exemplo, eu colocar ela, se ela estiver bem gelada e eu tirar de dentro da geladeira e deixar ela do lado de fora, ela vai esquentar. Por quê? Porque a parede da lata do refrigerante, ou seja, a estrutura da lata, ela é composta por uma parede diatérmica. Professora, se essa lata ela fosse diferente e ela não permitisse que o que está dentro trocasse calor com a parte externa, ela seria uma parede adiabática. Essa troca de calor ela não seria possível, tá? Da mesma forma, eu consigo diminuir ou aumentar o tamanho da lata sem modificar ela, sem amassar ou qualquer coisa do tipo, eu consigo modificar? Não, né? Se eu não consigo modificar, isso significa que a minha parede, ela é uma parede rígida ou uma parede fixa. Eu não consigo ter essa mudança de tamanho da minha parede. Ela não consegue ficar menor ou maior, dependendo do caso. Então, essa lata de refrigerante, ela vai sempre permanecer do mesmo tamanho, configurando assim uma parede rígida ou fixa. Então, essa parede, ela não permite que ocorra o que nós chamamos de trabalho mecânico, que, de uma maneira mais simples, significa que eu não consigo alterar o tamanho ou a distância dessas minhas paredes. Eu não consigo trazer elas mais para dentro, nem consigo aumentar ou diminuir. Por último, se eu tiver, por exemplo, que a lata de refrigerante ela está isolada em um sistema em que nem ela pode trocar calor, nem ela pode trocar matéria, nem ela pode trocar energia, nem ela pode fazer nada, eu digo que ela está em um sistema
impermeável. Eu digo que ela tem paredes impermeáveis. Que significa o quê? Que ela não consegue trocar nada. Absolutamente nada. Ela nem consegue esfriar, nem esquentar, nem trocar matéria, nem nada. Tá? Então, nós temos aqui os nossos tipos de paredes. Da mesma forma que nós temos os tipos de sistemas termodinâmicos. Nós podemos ter o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Então, voltando para a lata de refrigerante. Na minha lata de refrigerante, até agora, ela esteve o tempo inteiro fechada. Então, se a minha latinha de refrigerante está o tempo inteiro fechada, a quantidade de refrigerante que tem dentro da lata não muda, nem diminui, nem aumenta. Se essa minha quantidade de refrigerante não muda, significa que a minha lata de refrigerante é um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema em que a quantidade de matéria que tem dentro dele não muda. O que é um sistema aberto? É um sistema que permite que essa quantidade seja alterada. Olha essa foto aqui, ó. Sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Então, nesse meu sistema aberto, tanto eu consigo transferir calor, quanto eu consigo transferir ou receber massa, que é aumentar ou diminuir a quantidade de refrigerante que tem, por exemplo, dentro do meu sistema. Tá? Sistema fechado, eu não consigo transferir essa quantidade de refrigerante de dentro. Nem consigo aumentar, nem consigo diminuir. Então, o meu refrigerantezinho está fechado. E por último, o sistema isolado é o sistema que não permite exatamente nada. Eu nem transfiro calor, nem transfiro massa e nem tenho nenhum tipo de alteração no meu sistema. Beleza? Alguma dúvida aqui nessa parte? Todo mundo relembrou a aula passada? Então, pra frente. Deixa eu alterar aqui. Ó, nós também falamos um pouquinho sobre os processos termodinâmicos. Imagine que o meu sistema, ele comece com uma... eu consigo mostrar isso no tablet. Espera aí, que hoje eu trouxe ele. Vamos alterar aqui. Só um pouquinho. Eu não me lembro como é que mexe. Faz muito tempo que eu não uso o tablet. Tá aí. OBS. Pronto. Ok. Deixa eu ver de que tamanho tá a minha câmera. Eu vou deixar sem câmera, só para vocês me ouvirem por enquanto. Ó, imagine que eu tenho um processo termodinâmico, que esse aqui seja... Vocês estão vendo o tablet? Que esse aqui, por exemplo, seja o meu recipiente, tá? Meu recipiente, ele vai estar preenchido inicialmente com água ou com qualquer tipo de substância. Então, meu recipiente está preenchido, tá nesse espaçozinho aqui. E esse recipiente, ele tem o que eu chamo de pressão inicial. Eu tenho um volume inicial e tenho uma temperatura inicial, tá? Tudo isso representando esse líquido. Esse líquido tem uma pressão inicial, um volume inicial. O volume é essa parte aqui que está ocupada, ó. Então, isso aqui que eu chamo é o meu volume inicial. A minha pressão, eu vou dizer que eu tenho aqui, ó,
em cima dessa água eu tenho um pezinho aqui, representando essa pressão. E a minha temperatura, eu tenho uma chama aqui, uma fogueira. Tá? Dúvida até agora? Então, nesse meu sistema, eu tenho um volume, eu tenho uma pressão e eu tenho uma temperatura. Aí agora eu vou falar uma coisa para vocês. O meu sistema, ele vai passar por algumas mudanças. Eu acho que começou pelo tamanho, que eu fiz maior agora. Espera aí. Meu sistema, ele vai passar por mudanças. Vamos fingir que tá do mesmo tamanho, vê? Porque eu não sou uma boa desenhista, mas vamos fingir que ele está do mesmo tamanho. Só que agora o meu volume é esse aqui, ó. Esse agora é o meu volume. Aí a minha pressão agora é essa daqui, ó. Certo? Esse agora é o meu volume, a minha pressão. E a chama agora acabou. Então, se a chama acabou, a minha temperatura diminuiu. A chama agora apagou. Pergunta: entre este primeiro caso e este segundo, mudou alguma coisa? Hein, minha gente? O volume, né? Mudou só o volume? Do primeiro caso para o segundo, mudou só o volume? A temperatura. Antes tinha a chama esquentando. Agora não tem mais. Se não tem mais a chama esquentando, mudou a temperatura, sim ou não? Hein? Mudou, não mudou? Antes estava esquentando, agora não está mais. Isso significa que naturalmente esse corpo vai trocar calor com o ambiente e vai ficar assim com uma temperatura menor. Agora, a pressão também mudou? Hein? Olha aí para a imagenzinha. Como é que era a pressão de antes? Era um só pezinho que estava fazendo. Agora são 3. Mudou? Mudou. Isso significa que esse, vamos chamar de gás, não vamos chamar de líquido não. Esse gás que estava aqui dentro desse recipiente, antes tinha algumas características e agora essas características mudaram. Então, antes ele tinha uma pressão inicial, antes ele tinha um volume inicial e antes ele tinha uma temperatura inicial. Agora ele tem uma pressão final, um volume final e uma temperatura final que são diferentes. Quando isso ocorre, eu digo que esse sistema passou por um processo termodinâmico. Então, o que é que isso significa? Significa que quando nós temos mudança nessas propriedades, que agora eu usei essas como exemplo, nós temos o que nós chamamos de processo termodinâmico. Para que essas propriedades elas sejam alteradas,
eu preciso que alguma coisa aconteça com o meu sistema. E essa alguma coisa, ela é chamada de processo termodinâmico. Todos entenderam essa parte de processo termodinâmico? Então aqui, por exemplo, o processo termodinâmico é uma mudança observada nas propriedades macroscópicas, que podem ser estudadas de uma maneira mais geral. Por exemplo, a pressão, o volume e a temperatura de um sistema quando alguma restrição, ou seja, quando eu tenho alguma mudança nessas paredes. Fala, Giovana. Ô, professor, não tem nada a ver com o assunto, não. A senhora não quiser que a senhora passou, que era para assistir uma aula que a senhora tinha dado e era para fazer as atividades. Estavam nele? Aham. Pronto, aí eu fiz junto com o Stephanie. Aí a gente não, vamos se reunir e vamos resolver. Aí a gente assistiu a aula, né? Certo. Aí tem as dúvidas que a gente vai tirando durante a aula. Pronto, aí tava lá a aula passando, aí pensou que não uma pessoa falando, sabe? Aí quando a Stephanie me meteu agitada. Aí quando eu voltei era eu. Ah, professora, a gente riu tanto do mundo. Acho que a professora disse que não aparecia. É porque tem algo. Volta e a gente só dando risada. Tem alguma característica aqui do programa que eu uso para gravar as aulas que tem vídeo que aparece a voz de vocês e tem vídeo que não aparece. É alguma coisa que eu mexo aqui. É porque assim, sabe, eu não sou muito tecnológica, então eu só faço os comandos básicos do programa. Eu não sei, já teve casos de aula aqui que o programa resolveu não funcionar, eu não sabia consertar, então é bem difícil. Aí é alguma coisa que eu mexo no programa que capta o som de vocês, entendeu? Acho que tem uns 3 ou 4 vídeos desse jeito. Por quê? Aí teve outro, né, que eu acho que assisti, que era outra assunto que a gente procurando. Aí tava de novo, e Stephanie pra fazer aí, tem alguns que tem mesmo a voz de vocês. Mas assim mesmo, pra frente. É bom que tornam vocês famosos. Dúvidas? Não. Não? Então pra frente. Hoje nós vamos estudar a parte de energia interna, que é uma parte mais, na verdade, que a gente já viu um pouquinho na aula passada, e nós vamos dar uma aprofundada nela hoje. Então, dentro de um corpo, dentro de um gás, por exemplo, eu tenho vários tipos de energia dentro desse gás. Eu tenho uma energia que está associada, por exemplo, ao movimento das partículas desse gás. Nós sabemos que os gases eles têm um comportamento de se movimentar o tempo inteiro. Então, esse movimento ele gera um tipo de energia. O gás ele tem também uma energia interna de ligação, por exemplo, que faz com que as partículas dele permaneçam juntas, mesmo com essa confusão no movimento delas o tempo inteiro. Existe, por exemplo, um tipo de energia que faz com que a partícula seja uma partícula, que ela seja formada. Então, dentro dessa substância, desse gás, existem inúmeras formas e tipos de energia. Então, imagine que trabalheira se eu tivesse que estar aqui falando, dentro do gás eu tenho uma energia cinética de movimento, eu tenho uma energia nuclear, eu tenho uma energia potencial de agregação, eu tenho uma energia... Já imaginou? Se eu pedisse para vocês caracterizarem todos os tipos de energia que tem dentro do gás, que coisa trabalhosa que seria. Então, para nós, na termodinâmica, eu consigo estudar essa energia de uma forma mais geral. Então, eu consigo pegar essa energia que eu tenho dentro do meu sistema, eu tenho dentro da minha substância, do meu corpo, do meu gás, e estudar ela como um todo. Então, eu chamo esse conjunto de energias que tem dentro do meu sistema de energia interna. Nem todas as energias elas são configuradas como energia interna, né?
mas a energia que está associada, por exemplo, com os fenômenos termodinâmicos, ela é chamada de energia interna, tá? Então aqui, por exemplo, nem todas essas energias elas são consideradas térmicas. Ao ser fornecida a um corpo uma energia térmica, nós provocamos uma variação na energia interna desse corpo. É nessa variação que os princípios da termodinâmica eles são baseados. É nessa variação que nós vamos estudar daqui para frente as leis da termodinâmica. Então, as leis da termodinâmica, eu tenho 3 coisas fundamentais para se estudar: a energia interna, o calor e o que nós chamamos de trabalho termodinâmico. Então, para frente. Essa energia interna, para que a gente consiga estudar, eu preciso ter uma forma de calcular, de saber quanto ela vale. Para isso, eu tenho uma equação. Então, nessa equação aqui, por exemplo, da energia interna, ela me diz o quê? Ela me diz que a minha energia interna ela vai ser representada por essa letrinha aqui, U. Vocês estão vendo o meu mouse? O U, a partir de agora, vai representar o que nós chamamos de energia interna. Essa energia interna ela vai depender do número de mols, que é esse Nzinho, de uma constante, que é chamada de constante universal dos gases ideais, que é esse R, e da temperatura do corpo. Então, uma coisa, a energia interna, ela está diretamente associada à temperatura do corpo. Então, toda vida que eu tenho uma forma de calcular a temperatura, eu tenho como achar uma energia interna para esse corpo. Para que essa energia interna mude, tem algumas coisas que podem acontecer, mas de maneira direta, mudou a temperatura, mudou a energia interna, tá? Então, essa é uma observação importante de fazer. Anotem, isso é questão de prova, é questão de trabalho. Vai vir nos formulários de vocês, para vocês responderem. A energia interna, ela é diretamente afetada pela temperatura. Se a temperatura mudar, a energia interna muda. Tá? Então, se eu chegar para perguntar para vocês, meu cabelo está uma maravilha. O meu vídeo vai sair lindo, eu arrepiado o tempo inteiro. Beleza? Dúvida? Não? Então pra frente. Como para determinada massa de gás N e R eles são constantes, como assim, professora? Imagine que eu tenha uma quantidade de 10 mols de um gás. E essa quantidade de 10 mols de um gás vai ser o nosso exemplo de estudo, tá? Se a minha quantidade vai ser sempre 10 mols e o gás vai ser sempre o mesmo, isso significa que, ó, na minha equação, esse N aqui e esse R, eles vão ser sempre a mesma coisa. Por isso que eu digo para vocês que a temperatura e a energia interna, elas são... Mudou uma, mudou a outra. Mudou uma, mudou a outra. Porque na maior parte dos nossos exemplos, esse valor aqui e esse valor aqui, para a mesma questão, para o mesmo exemplo, vai ser igual. Porque a quantidade de mols e a constante, elas não vão mudar. Isso na maior parte dos exercícios. Porque geralmente eu não tenho uma diminuição na quantidade ou um aumento na quantidade de moléculas de um gás. Ele vai continuar sempre o mesmo. Certo? Então aqui, ó, como para determinada massa de gás, N e R eles são constantes, eles não mudam. A variação da energia interna, ela dependerá exclusivamente da variação de temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin, do gás. Quando eu tiver um aumento da temperatura, ocorre também um aumento na energia interna. Então, eu tenho uma variação positiva.
quando houver diminuição da temperatura, vai haver uma variação negativa. Por quê? Porque vai diminuir também a minha energia interna. Então, essa variação vai ser negativa. Por último, quando não houver uma variação na temperatura, eu não tenho uma variação de energia interna. Então, a minha variação vai ser igual a zero. Professor, o que é variação? Significa que eu estou levando em consideração a energia interna inicial e a energia interna final. Então, se a energia interna inicial for diferente da energia final, isso significa que houve uma variação. Na maior parte dos nossos exercícios daqui para frente, eu não vou pedir para vocês calculem a energia interna. Eu vou pedir calcule a variação de energia interna. Olha aqui o tablet para eu mostrar uma coisa a vocês. Espera aí. Tablet. Ó. Esse gás do exemplo, ele tem uma energia... Lá vai eu. Ele tem uma energia interna igual a 3 meios de N vezes R vezes T. Só que se a energia interna, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma energia interna inicial e tenho uma energia interna final. Por quê? Porque a temperatura no início era essa e no final foi essa. Isso significa que a temperatura mudou. Se a temperatura mudou, eu tenho uma variação na minha energia interna. Quando eu tenho, por exemplo, uma energia interna diferente da inicial e da final, eu faço assim, ó. A final menos a inicial tem que ser igual a 3 meios, que não muda, N, que não mudou, vezes R, que não mudou, e a temperatura mudou. Lá vai eu botando U de novo. Temperatura final menos temperatura inicial. O que é que eu faço com isso? Isso vai me dar uma variação de energia e isso vai continuar sendo 3 meios R. Isso vai me dar uma variação de temperatura. Então, a equação que vai aparecer para vocês com maior frequência é essa daqui, ó. Ela vai ser muito importante daqui para frente. Então, eu vou ter exercícios sobre isso, eu vou ter exemplos que vão trazer ela, e ela é uma das nossas equações de maior importância daqui para frente. Tá? Então, sempre que tiver, por exemplo, isso aqui, ó, sempre que mudar isso aqui, essa parte da frente aqui, muda. Então, elas duas são interligadas. Elas duas são afetadas de maneira direta. Tá bom? Dúvida? Alguma dúvida nessa parte, gente? Não? Quando for resolver. Quando for resolver, aí aparecem as dúvidas. Pra frente. Ó. Lá em Química, vocês vão ver essa equação que tá aí no slide. Essa equação é a equação de Clapeyron, que ela diz que a pressão e o volume, eles também dependem de N, de R e de T. Então, P vezes V, pressão versus volume, ela depende do número de mols, depende da constante universal dos gases ideais
e depende da temperatura. Se eu juntar, por exemplo, essas duas equações, a equação Clapeyron e a lei de Joule, que é a que acabamos de ver, vocês viram que a gente acabou de ver essa daqui de baixo? Se a gente juntar as duas, eu consigo ter uma relação entre a energia interna e o volume e a pressão. Essa aqui é uma partezinha matemática só para demonstrar que isso aqui é real. Então, eu tenho uma relação direta entre a energia interna, a pressão e o volume. Essa é uma outra equação importante do nosso estudo da termodinâmica. Eu consigo relacionar a energia com outros fatores que não sejam a temperatura. Por quê? Porque um gás, ele também pode ser caracterizado pela pressão e pelo volume. Então, se eu souber a pressão do gás e o volume do gás, eu consigo, por exemplo, dizer quanto de energia interna esse gás tem, utilizando essa equação que está aí no slide e que a gente vai utilizar mais para frente. Observação. Nós veremos que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia interna de um sistema, ela também depende do calor que o sistema cede ou recebe e do trabalho que o sistema realiza ou que o sistema sofre. Então, a energia interna de um sistema, ela aumenta quando a diferença entre calor e trabalho é positiva, ou ela diminui quando essa diferença entre calor e trabalho é negativa. Isso significa que essa energia interna, ela tem alguns fatores que podem caracterizar ela. Exemplo, a energia interna, ela pode, energia interna. Essa parte é importante de vocês copiarem. Ela muda com a temperatura, mas ela também pode ser caracterizada pela pressão e volume, mas ela também pode ser caracterizada pelo calor e trabalho. Então, aqui eu tenho essa equação, U 3/2 de N, R vezes T. Aqui eu tenho que U é igual a 3/2 de P vezes V. E aqui eu tenho que ΔU igual a Q menos T. Então, eu tenho essas três formas de calcular a minha energia interna de um sistema. Por isso que ela precisa de uma atenção maior. Nós vamos estudar essas três formas daqui para frente. Porque a energia interna, ela representa toda a energia que eu tenho dentro de um sistema termodinâmico. Então, eu preciso saber calcular essa energia, eu preciso entender o que é que essa energia significa e quais as alterações que ela traz no meu processo termodinâmico. Beleza? Dúvida? Querem que eu volte lá no tablet para vocês tirarem print ou escreverem as equações? Hã? Já? Então para frente. Mais alguém vai querer? Não? Então para frente. Trabalho de um gás. Da mesma forma que a energia interna ela precisa de atenção, o trabalho também. Por quê? Porque o trabalho, ele representa aquele mesmo trabalho mecânico que é para ser estudado no primeiro ano. O que é que isso significa?
Nessa minha figura que eu tenho aqui na tela, eu tenho um recipiente, que vocês estão vendo que esse recipiente tem um volumezinho inicial aqui, ó. Estão vendo? Conseguem ver o V0 aqui? Isso significa que o meu recipiente, tá vendo que isso aqui é uma tampa. E essa tampa, ela pode se mexer. Essa tampa, ela recebe o nome de êmbolo, que é aquela mesma tampa da seringa. A seringa, ela não consegue aumentar ou diminuir, de acordo com o que a gente puxa ou a gente empurra aquele êmbolo. Da mesma forma, é aqui. Eu consigo aumentar ou diminuir esse êmbolo do meu recipiente. Para isso, eu preciso ou comprimir o gás ou expandir o gás. Como assim? Nesse primeiro recipiente aqui, eu tenho um gás e esse gás ele vai ser aquecido. Estão vendo aqui a palavra calor? Esse gás ele vai receber calor. A partir do momento em que ele recebe calor, o que é que isso significa? Que esse calor ele vai aquecer as minhas partículas do gás e esse gás ele vai ficar mais agitado. Porque a gente já viu que quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, de um gás, de alguma coisa, esse corpo, esse gás, ele fica mais agitado. Então essas partículas elas vão ficar mais agitadas. A partir do momento que elas ficam mais agitadas, as colisões com elas e com as paredes do recipiente aumentam. Por quê? Porque imagine aí que eu tenho um monte de partícula descontrolada dentro dessa parte azul da minha figura. Então elas vão começar a colidir, querer mais espaço, até que elas empurram esse êmbolo aqui para cima. Aí é esse caso da minha figura 2. Na minha figura 2, o volume agora aumentou. Só que ele aumentou não foi porque eu coloquei mais gás dentro desse sistema, não. Foi porque antes o meu gás ele estava ocupando apenas este espaço e agora ele está ocupando um espaço maior, porque ele está mais agitado, a temperatura dele está maior. Então aqui, vocês estão vendo que tem uma variação aqui de altura. Essa variação de altura, ela é de onde a tampa estava e até aonde a tampa foi parar. Por isso que eu tenho uma... Eita, voltei. Por isso que eu tenho uma variação de altura, tá bom? E essa variação de altura, ela provoca uma variação de volume. Do momento que eu tenho uma área e eu tenho uma altura, eu consigo calcular um volume. Ao ser fornecida uma quantidade de calor Q ao sistema, este sofrerá uma expansão, ou seja, um aumento, sob uma pressão constante, porque a pressão continua sendo a mesma, o pezinho da tampa, como é garantido pela lei de Gay-Lussac. E o êmbolo será deslocado. Assim como para os sistemas mecânicos, o trabalho do sistema será dado pelo produto da força aplicada pelo deslocamento. Então, se nós fizermos todas essas contas, todas essas substituições, eu consigo dizer que o meu trabalho, que é essa equação aqui de baixo, ó, o meu trabalho termodinâmico, ele vai ser representado por T igual a pressão vezes a variação de volume. Meu trabalho ele é representado por essa letrazinha aqui esquisita ou por essa daqui, ó. W. Isso representa o trabalho. P, delta, V. Tá? Ou esse talzinho estranho. P,
ΔV. Da mesma forma como eu tinha uma variação de energia interna e de temperatura, a minha variação de trabalho calcula da mesma forma. A minha variação de volume, variação de trabalho não, gente, variação de volume, calcula da mesma forma. Volume inicial e volume final. Então, W vai ser igual a P, volume final, menos volume inicial. Aqui, tal, P, VF menos V0. Da mesma forma. Beleza? Para frente. Essa é a equação do trabalho de um gás. Assim, o trabalho realizado por um sistema em uma transformação com pressão constante, no nosso caso, a pressão não mudou. O que é que eu faço para a pressão mudar? Eu coloco mais peso sobre o gás. Ou mais pesos ou menos pesos, tá? É dado pelo produto entre a pressão e a variação do volume do gás. Vocês vão ver que na maior parte das questões que a gente for fazer, essa pressão, ela vai ser sempre a mesma. Beleza? Então, hoje nós vimos, em resumo, a energia interna e o trabalho. Porque na aula que vem, nós vamos ver, além de exercícios, nós vamos ver a primeira lei da termodinâmica, tá? Observação. O volume aumenta no sistema. Ficou horrível esse texto. Vamos explicar. Se o volume do sistema aumentar, isso significa que eu tenho um trabalho positivo. Por quê? No momento que eu tenho as partículas aqui dentro do meu gás e essas partículas elas empurram o êmbolo, significa que é o gás quem está realizando um trabalhinho sobre a tampa, empurrando ela para cima. Se for o contrário, se for a tampa empurrando o gás, significa que ao invés de o meu gás ele estar realizando um trabalho, ele está sofrendo um trabalho. Então, se esse volume diminuir, o meu trabalho ele é negativo, ou seja, esse trabalho ele está sendo do sistema sobre, ou do meio sobre o meu sistema, sobre o meu gás. É o meio quem está empurrando e contraindo o meu gás. Quando eu não tenho alteração de volume, significa que ninguém se mexeu, então eu não tenho trabalho. Beleza? A aula de hoje, ela fica por aqui. Eu vou deixar os exercícios pra gente fazer na semana que vem. Senão fica uma aula muito cheia e nós só temos 5 minutos. Então, para o pessoal que está acompanhando o vídeo aqui pelo YouTube, até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre as leis da termodinâmica. Então, obrigada pela presença.